Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Eu estou animadíssima, porque eu vou falar sobre um dos meus poetas favoritos. Mas ao mesmo tempo, estou chateadíssima comigo mesma, porque eu percebi que os últimos vídeos que eu falei sobre escritores foram todos homens. Mas é que desse aqui eu tinha que falar hoje, sabe? Uma coisa dentro de mim me dizendo. Então eu estou prometendo aqui para vocês, uma promessa entre nós, de que daqui para frente eu vou me dedicar para as mulheres, tá? Até porque, né, tem um monte de mulher maravilhosa que eu li aí que tô chocada. Esse ano eu li um monte de mulher que eu nunca tinha lido antes e pensei, por que eu não tinha lido antes? Mas enfim, hoje vai ser sobre esse cara. Porque uma das muitas coisas de Carol é amar o Manuel Bandeira. Eu amo o Manuel Bandeira, gente. Amo a tristeza do Manuel Bandeira. E foi com ele que eu aprendi que a tristeza é linda. E daí vocês podem pegar divertidamente como exemplo, tá? Porque sim, se a gente não fica triste, a gente não sabe a diferença quando tá feliz, tá? Assistam divertidamente que a gente aprende muito e a gente vê como a obra tão triste do Manuel Bandeira é necessária. O Manuel Bandeira, gente, ele nasceu dia 19 de abril de 1886 em Recife, Pernambuco. E ele faleceu em 13 de outubro de 1968, no Rio de Janeiro. Por isso que hoje esse vídeo tinha que ser homenagem a ele. Porque amanhã é o aniversário de morte dele e como eu amo muito ele, eu resolvi fazer esse vídeo para ele, tá? Ele morreu de tuberculose aos 82 anos. Ele se cuidou a vida inteira por causa dessa tuberculose. E funcionou. Ele se cuidou tão bem que durou até os 82 anos. Viveu? Não viveu, né? Ele sobreviveu por 82 anos à tuberculose, mas perdeu de aproveitar a vida, né? Daí, quem é que estava certo, talvez? Os poetas malditos lá do romantismo brasileiro, que morreram tudo antes dos 21 anos, né? Morreram de tuberculose, morreram jovem, mas ó, aproveitaram a vida. Bom, voltando aqui ao Manuel Bandeira, aos 10 anos ele foi morar no Rio de Janeiro. Em 1903, ele acabou abandonando a faculdade de arquitetura justamente por causa da doença. Ele até passou um ano na Suíça tentando tratar a tuberculose. Ele fez parte da primeira fase do modernismo, né? E ele teria participado da Semana de Arte Moderna, mas não participou porque ele achava que o clima de São Paulo, a terra da garoa, não era adequado para ele, um tuberculoso, e ele enviou o poema Os Sapos para uma pessoa ler durante a Semana de Arte Moderna. Os Sapos foi uma super crítica ao parnasianismo, que tem vídeo aqui no canal sobre parnasianismo e sobre Olavo Bilac, sobre Raimundo Correia. E Os Sapos, esse poema do Manuel Bandeira, era uma super crítica ao parnasianismo, que era assim o estilo literário mais na moda na época. A gente tá falando de 1922. Tipo, ninguém entendia nada que estava escrito, mas a galera, ai nossa, o parnasianismo. E nem se entendia por que fazia tanto sucesso, porque são uns poemas bem difíceis de entender. E daí o Manuel Bandeira escreveu esse poema Os Sapos criticando, né, fazendo até assim um deboche do parnasianismo. O cara que leu foi vaiado, jogaram coisa nele, porque o público super protegia o parnasianismo. Mas eu falei aqui rapidinho da vida do Manuel Bandeira, porque eu quero falar para vocês sobre 4 poemas dele que eu gosto muito. Vocês vão entender por que eu digo que é triste, tá? Eu estou aqui super equipada para ler para vocês um dos poemas que eu adoro e também eu vou aproveitar e já falar um pouquinho das características do Manuel Bandeira. O primeiro que eu quero ler para vocês chama Andorinha. Andorinha, lá fora está dizendo: passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga mais triste. Passei a vida à toa, à toa. Vocês não estão vendo, né? Mas nesse poema são apenas 4 versos, 2 estrofes de 2 versos cada uma, e um desses versos começa com travessão, como se fosse a fala da andorinha. E o Manuel Bandeira tem muito isso. Depois eu vou ler para vocês um outro poema que parece um diálogo, que é um poema em formato de diálogo. Então ele tem isso muito, sabe? De transformar o poema dele num diálogo, essas coisas de verso livre, sem rima. Então é bem diferente as poesias dele. E aqui na Andorinha a gente entende perfeitamente
aquilo que eu falei pra vocês, que ele não viveu por 80 anos, ele sobreviveu por 82 anos, porque ele passou a vida à toa, à toa. Claro que não passou a vida à toa, porque ele deixou uma super obra, poemas incríveis pra gente, ele entrou pra história da literatura brasileira, mas o que ele aproveitou da vida, né? Ah, não chafurdou, não aproveitou mulherada, não saiu com os amigos, não fez festa, não foi nem lá na Semana de Arte Moderna enfrentar aquele público, né? Então, ele acha que ele passou a vida à toa, à toa. Um outro poema, esse outro poema que eu vou ler para vocês agora é esse que tem um diálogo, chama Pneumotórax. Se eu não me engano, pneumotórax talvez era um exame que fazia em quem tinha tuberculose ou uma cirurgia, não sei dizer para vocês direito, tá? Mas o poema chama Pneumotórax. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Gente, esse é um dos versos mais tristes que eu já vi na minha vida. É de uma profundidade, de uma dor que eu sinto assim no meu coração junto à dor do Manuel Bandeira. E esse poema, vocês reparem que não parece um poema, né? Parece um trecho de um diálogo, de um livro, mas é um poema. Divididinho em estrofes, em versos, e boa parte dele, cada verso, é a fala ou do médico ou do paciente. Porque esse poema aqui é como se fosse uma consulta, né, médica. Aquela coisa assim bem típica do diga 33, né? E daí se conclui que não adianta fazer nada, né? Que só resta tocar um tango argentino. Eu sempre me pergunto, né? O que será que quer dizer esse último verso? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. E eu acho os tangos argentinos tão tristes, tão melancólicos, assim, sabe? Nostálgicos, que eu acho, na minha interpretação, é isso, né? É ouvir uma música nostálgica, tão triste quanto a situação que a pessoa tá vivendo. Mas não sei se é isso, tá, gente? Só saberemos se um dia pudéssemos perguntar para Manuel Bandeira. A outra poesia que eu quero ler para vocês não é uma poesia desse tipo triste. É uma poesia que eu acho muito gracinha. Também tem uma fala, também tem uma travessão, então vocês vejam isso. É uma característica forte do Manuel Bandeira. Chama Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor no coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos e mais limpinhos. Ele não gostava, queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Ai, gente, eu acho tão fofinho esse poema. E na verdade é triste, né, gente? Porque se esse porquinho da Índia, que não dava nenhuma bola pros carinhos dele, foi a primeira namorada, é porque nenhuma namorada deu bola pros ternurinhas dele, né? Então é um pouquinho triste. Mas eu acho, sim, de uma delicadeza, de uma fofice sem fim, esse poema Porquinho da Índia. Para terminarmos, tem o poema que eu acho mais lindo na minha vida e que é um dos poemas que faz eu amar o Manuel Bandeira, que chama Vão-me embora para Passárgada. Passárgada seria um lugar inventado pelo Manuel Bandeira, onde ele não teria doença, onde ele não teria tuberculose, ele seria uma pessoa saudável. E lá em Passárgada ele poderia fazer tudo que ele sempre sonhou em fazer e não pôde por causa da doença dele. Então o poema é o seguinte: Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura. De tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive.
E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas pra gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Ai, gente, eu morro de vontade de chorar todas as milhões de vezes que eu leio esse poema. Também aqui para mim tem um verso alguns versos muito potentes. Quando de noite me der vontade de me matar. Quando a realidade dele tá tão pesada que ele não suporta mais a vida, lá eu sou amigo do rei. Né? Ele lembra dessa terra que ele inventou para ele, Passárgada, e ele usa como um escape da realidade dele. E como eu falei para vocês, aqui em Passárgada ele pode fazer tudo, ele pode tomar banho de mar, ele pode andar de bicicleta, que na realidade dele ele não podia. E também eu acho bem fofinho uma lembrança que ele diz assim, para me chamar, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Infelizmente, eu não tenho muito conhecimento sobre a vida pessoal do Manuel Bandeira para saber se de fato existiu alguma Rosa na infância dele, mas aqui me remete a uma babá, a alguma pessoa que cuidava dele quando criança e que contava histórias, e talvez tenha sido essa pessoa e essas histórias que tenham aberto a mente dele para ficção, para literatura, para o poema, para poesia, né? Mas isso aqui é eu que estou inventando, não tenho certeza, tá, gente? Então, esse é o meu poeta favorito, Manuel Bandeira, com a sua tristeza. E é horrível dizer tristeza e sorrir, né, gente? Porque a tristeza do Manuel Bandeira para mim traz tanta beleza, que eu não consigo achar que é uma coisa negativa. Claro, né, gente? Não fui eu que tive tuberculose uma vida inteira passando mal, cuspindo sangue quando tossia, mas eu acho que a obra do Manuel Bandeira é belíssima e a gente pode aprender que mesmo quando de noite a gente tiver vontade de se matar, a gente sempre tem que lembrar que tem coisas positivas, tem coisas boas na nossa vida e que a gente tem que se apegar a elas. Eu acho que talvez que a grande mensagem da obra toda do Manuel Bandeira é o amor que ele tinha pela vida, tanto que ele se cuidou tanto da tuberculose dele para não perder a vida, e ele com 82 anos faleceu porque ele se cuidou muito. Acho que foi o grande amor à vida que cuidou dele até os 82 anos. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esses 4 poemas e um pouquinho sobre Manuel Bandeira. Gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês acham que eu tô sendo ridícula, que tristeza não tem como ser bonita, se vocês também gostam de poemas que tem essa vibe um pouquinho mais melancólica. Contem o que vocês acharam desses poemas, contem qual é o poeta favorito ou a poeta favorita de vocês. Quem sabe, se vocês deixarem o nome deles aqui no comentário, eu não faço um vídeo aí sobre os favoritos de vocês também, certo? Lembra, curte, comenta, compartilha, engajamento, gente, vamos fazer esse canal crescer, certo? Um beijo pra vocês e até mais ler.